Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. O Bernardo, o senador Flávio Bolsonaro, que se lançou pré-candidato à presidência da República, esteve lá nos Estados Unidos, queria ver se sentiu um encontro com o Marco Rubio, mas a coisa não deu muito certo não, né, Bernardo? Pois é, Sardenberg, aquele famoso infelizmente não deu. Não deu como o senador Flávio Bolsonaro esperava. Olha, 2026 começou, é ano de eleição para a presidência e agora, Sardenberg e Cássia, as atenções do mundo político estão voltadas para o Palácio e para a cadeia. O Palácio, onde o presidente Lula organiza sua campanha à reeleição, e a cadeia, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro aponta o seu filho Flávio como candidato ao Palácio do Planalto. E hoje, esses dois personagens, o Flávio e o Jair Bolsonaro, se encontraram pela primeira vez no ano, Sardenberg. Então, além da viagem, vamos falar um pouco desse encontro. O Flávio Bolsonaro saiu de lá dizendo que vai procurar o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, pedindo para que ele marque logo, assim que possível, a votação do veto do presidente Lula ao famigerado PL da dosimetria. Aquele projeto de lei, que o ouvinte sabe, reduz as penas de prisão do Jair Bolsonaro e dos outros condenados pela tentativa de golpe. E disse logo em seguida que, além da dosimetria, ele quer também a anistia, ou seja, que numa segunda etapa eles vão tentar apresentar mais uma vez no Congresso desse ano o projeto de anistia, ou seja, de anulação das condenações do Bolsonaro e da sua tropa. O que mostra, mais uma vez, que aquela história de que não, eles não querem mais anistia, a negociação é essa, reduz a pena e está tudo bem, era uma história da carochinha. Mas o Flávio Bolsonaro, de fato, está voltando agora de uma viagem aos Estados Unidos, passou o final do ano lá, o começo também de janeiro, na companhia do irmão Eduardo Bolsonaro. E qual que era a ideia dessa viagem? É eles se reaproximarem da família do Donald Trump, do filho da filha do Trump, do próprio presidente americano, e dos seus assessores mais próximos, entre eles o secretário de Estado Marco Rubio. E hoje tem uma reportagem no jornal o Globo contando que esse encontro não ocorreu e que o Flávio Bolsonaro voltou frustrado da viagem porque não conseguiu se encontrar com o chefe da diplomacia americana. O ouvinte sabe que no fim do ano passado o Trump se aproximou do presidente Lula, retirou aquelas sanções que tinha imposto ao ministro Alexandre de Moraes e, portanto, aquela estratégia da família Bolsonaro de usar o Trump para tirar o pai da cadeia acabou, de certa forma, indo por água abaixo. Esse encontro não ocorreu e o Flávio Bolsonaro, o Sardenberg, disse hoje que não ocorreu porque ele próprio não quis. Curioso, né? Ele passou mais de 2 semanas nos Estados Unidos tentando o encontro. Quando o encontro não sai, ele diz que não quis e que a reportagem publicada hoje no jornal o Globo, do nosso colega Gabriel Saboia, seria, palavras dele, fake news. E aí, curioso, perguntaram ao Flávio Bolsonaro, mas então com quem que o senhor se encontrou lá nos Estados Unidos? E ele disse o seguinte, vejam só, os encontros foram estratégicos e reservados. Ou seja, ele não diz com quem se encontrou porque não teve nenhum encontro relevante, não conseguiu produzir nenhuma foto que mostrasse para o eleitorado dele, mostrasse também para o empresariado, para possíveis aliados no Brasil, que ele tem respaldo, que ele tem apoio internacional nessa pretensão de se candidatar a presidente da República. Agora, mesmo assim, o Flávio Bolsonaro segue insistindo na estratégia da internacionalização do próprio nome. E na semana que vem, Sardenberg e Cássia, ele embarca para mais uma viagem internacional. Ele vai fazer uma primeira escala em Israel, a convite lá do governo do Benjamin Netanyahu, e depois, segundo o próprio Flávio disse hoje, deve passar pelos Emirados Árabes e em seguida pela Europa. Na Europa, ele deve se encontrar, segundo o próprio senador, com lideranças da direita francesa. E aí, claro, a gente vai ficar de olho para ver se ele consegue um encontro com a Marine Le Pen, ou se ele vai também falar com personagens menos votados, enfim, de menos relevância internacional. A ver, né? A ver.
Bernardo Melo Franco. Muitíssimo obrigado, Bernardo. Até quinta. Até a volta. Abraço para vocês, boa tarde para os ouvintes. Acabamos de descobrir, só para o ouvinte entender se até a volta do Bernardo, que o Bernardo Melo Franco vai entrar em seu período de férias. É isso, Bernardo? 2 semaninhas, Cássia. Vou estar em local incerto e não sabido. Mas dia tá 29 estou de volta aqui no CMN Brasil. Aproveite. Não, fica tranquilo, se qualquer coisa a gente te acha. Até mais, Bernardo. Tenho certeza. A CBN sempre encontra a gente nos lugares mais insondáveis, você também? Bernardo, boas férias, divirta-se, aproveite e até a volta. Até mais. Muito obrigado. Boa tarde para vocês e para os ouvintes. Até mais. Até.